Num certo planeta X, um astronauta lança uma pedra de massa 2 kg, fazendo medições sobre o movimento da pedra no SI. Ou seja, está te afirmando que essas medidas aqui, 16, 10, 20, 4, são todas no SI. O astronauta obtém os gráficos a seguir, representativos desse movimento. Desconsiderando as forças dissipativas, assinale o que for correto. Então, primeiro que vamos ver o macro. Vamos fazer a visão de drone, que eu gosto de falar. Olha de cima, vê tudo. O que eu tenho aqui? Um gráfico que está escrito aqui solo. Aqui tem uma coordenada chamada x e aqui uma chamada y. Quando tem x e y, geralmente, é porque ele está dando o quê? As coordenadas no mapa. Ele está te dando a trajetória vertical e horizontal. Então, o que você tem aqui é a trajetória da pedra, né, que o astronauta arremessou. Saiu do A, chegou numa altura máxima e depois desceu, chegando até o B, que é no mesmo nível onde ela foi lançada. E aí desceu mais um pouquinho. É como se o astronauta tivesse arremessado de cima de alguma coisa. Ele subiu em alguma coisa e arremessou. Esse pouquinho que vai dar uma dificuldade a mais nessa questão também. Vem aqui que eu mexi no fio. Tá, a câmera tá ok. Tá certo. Então, eu tenho o quê? Um lançamento. Você vai ter que identificar que isso aqui é um exercício de lançamento oblíquo. A primeira coisa que eu falei, visão macro, visão de drone, era você enxergar que isso aqui é um lançamento oblíquo. A trajetória aí, ó, parabólica. E é um lançamento oblíquo que não é o tradicionalzão, que parte de um ponto e cai no meio. Né? Aquele chutou a bola de futebol e caiu, um lançamento caiu no chão em outro ponto do campo. Não. Ele foi para baixo um pouquinho, como se tivesse arremessado uma pedra do alto de um morrinho. E aí ela caiu num vale, né? Caiu mais abaixo. Então tem que tomar cuidado com isso. Porque o tempo de subida, por exemplo, vai ser igual ao tempo de descida se contar só até o B. Depois isso aqui é extra. Qual que é o outro gráfico, gente? É o X, ou seja, esse mesmo X aqui é o deslocamento horizontal em função do tempo. Ah, mas está aqui na vertical, professor, mas é o X. X é o deslocamento horizontal. Aqui só quer dizer que como o X varia à medida que o tempo passa. Então, está me dizendo como que variou esse X à medida que o tempo passa. Ele deu do 0 até o 20. Espera aí, onde que está o 20 aqui nesse gráfico, professor? Ó, aqui é o 0. Em lançamento oblíquo, sabe que o ponto máximo, isso aqui é uma parábola, isso aqui é o vértice. Então, do A até o B, isso aqui acaba sendo um eixo de simetria. Se daqui até aqui é 10, daqui até aqui, ó, até o B, vão ser mais 10. Portanto, eu posso afirmar que nesse ponto aqui embaixo do B é o 20. Portanto, esse gráfico está me dizendo que a velocidade que durou 4 segundos, o trajeto no X daqui do A até o B. Então, esse de subir mais descer até aqui, ó, sem contar esse restinho, deu 4 segundos. Olha quanta coisa você consegue deduzir desses gráficos. Perfeito. Então, já posso deduzir ó, que foram 2 segundos, já que é simétrico. Lembra, o tempo de subida é igual ao tempo de descida quando se parte de um ponto e se volta para o mesmo ponto, porque aqui vai ter um tempo extra. Tá? Você só pode afirmar que o tempo de subida é igual a descida quando parte de um nível e volta para o mesmo nível de altura. Campo de futebol. E a bola não bateu no travessão, a bola voltou para o campo. Tá? Então, eu posso afirmar que se o tempo daqui do A até o B foi 4 segundos, que é esse tempo de deslocamento horizontal daqui até aqui, é o mesmo tempo que ele ficou subindo e descendo. Tá? Então, são 2 segundos de subida com 2 segundos de descida até o B, mais um tantinho que a gente vai ver aí no item 04. Mas, por enquanto, é isso que é importante. E a 01, agora vamos para as afirmativas. Qualquer coisa extra aqui, lembrando que aqui a velocidade vertical, VY, é 0. Né? E aqui eu tenho uma velocidade horizontal, né? Vx, que é constante, porque eu estou desconsiderando as forças dissipativas. Então, não tem resistência do ar, não tem atrito. Então, quando tem um lançamento oblíquo, qual é o poder, o grande poder que você ganha quando está trabalhando com lançamento oblíquo? É que você pode estudar isoladamente o movimento vertical e o movimento horizontal. O que eles têm em comum? É o tempo, é o elo entre eles. Porque eles ocorrem simultaneamente. Tá? Então, na 01, fala ele afirma sobre a velocidade inicial do móvel. Fala que foi 13 metros por segundo.
Quem que é essa velocidade inicial do móvel? É o que a gente conhece em exercício de lançamento oblíquo como uma velocidade de lançamento, o V0. Não é o V0y nem o x, é o V0. Vou colocar ela aqui, ó. Aqui, tangenciando a trajetória. O que a gente faz quando quer estudar separadamente aqui as componentes do movimento? A gente decompõe em Vx e Vy. Tá certo? Vx e Vy. O Vx, o movimento horizontal, é um movimento uniforme. Vamos lembrar isso aqui, ó. Quando não tem, não é sempre não, tá? É quando não tem resistência do ar e eu estou sob efeito da gravidade local. Lançamento oblíquo. Normalmente, mas não é obrigatório. Na horizontal eu vou ter um MU, porque não tem resistência do ar. Então essa velocidade que ele ganha inicialmente, horizontal, não sofre nenhuma resistência, continua igual, né? Lei da inércia, ela se mantém. Então, eu tenho na horizontal MU e basicamente a equação que eu acabo usando é o V igual a ΔS sobre ΔT. E aí eu tenho a componente vertical, que aqui vai entrar um negócio interessante. Como não tem resistência do ar, então a única aceleração que tem na vertical é da gravidade. E ela é constante, então eu tenho um move. Normalmente, não é obrigatório ser sempre, mas 99,9% das questões, sim, é um move. E aí eu tenho quais equações? Normalmente você tem 3 em seu dispor. ΔS é V0t mais AT quadrado sobre 2, que você... Ah, e o sorvetão, professor? S igual a S0. Basta trocar ΔS por S final menos S inicial e jogar o S inicial para o lado de lá. Virou sorvetão. Eu acho essa maneira aqui mais prática. Sorvetão, S igual a S0 mais 0t mais AT quadrado sobre 2. Eu acho mais prático quando você tem uma questão de encontro de dois móveis, né? E aí costuma ser mais prático quando a questão pede a função horária. Aí tem essa aqui, V igual a V0 mais AT, função horária da velocidade. E tem o Torricelli, essas são as clássicas. Eu costumo até dar a dica que normalmente você usa essa quando você não tem e não quer a velocidade final. Essa aqui você usa normalmente quando você não tem e não quer descobrir o deslocamento. E normalmente você usa essa quando você não tem e não quer descobrir o tempo, né, o Torricelli. Só que tem mais uma que não é obrigatório você saber, como eu falei, dá para resolver o mesmo exercício usando duas dessas três, mas ela é prática, porque com ela você impede de ter que usar duas dessas três e montar sistema, que é a seguinte equação que também funciona no Move. V mais V0 sobre 2 é igual a ΔS sobre ΔT. De onde ela veio? Ah, da equação da velocidade média no Move, que pode ser determinada por V final mais V inicial sobre 2, e velocidade média em qualquer movimento, inclusive no Move, que é ΔS por ΔT. Então, no Move serve isso aqui, que é uma equação excelente quando você não tem e não quer descobrir a aceleração, que é um caso raro, é mais raro em exercício, mas costuma ser mais difícil, porque a aceleração, digamos, é o coração do Move, é o que diferencia o Move. Geralmente é a informação mais importante do Move, é a aceleração, porque é o que ele tem de diferente, né? Ele tem uma aceleração diferente de zero. Porém, esse exercício só pede aceleração no item 02, só afirma algo sobre ela, que é a gravidade, né, que é a aceleração desse lançamento oblíquo, no 02. E aí você poderia resolver sem essa equação que eu dei? Pode. Montando o sistema, você vai achar 01, 02 de uma vez. Mas fica mais bonitinho, linear, e você consegue já achar os dados. Fica mais claro se você usar essa equação aqui. Então tenha ela também agora na sua manga. Você não tem a aceleração e não quer descobrir de primeira, né, na afirmação 01, você não tem e não é o que ele quer a velocidade de lançamento, ele quer o V inicial. Então, use-a. Então vamos usar. Vamos ver agora na prática. 01. O que eu vou fazer? Eu vou analisar como eu quero a velocidade inicial e eu já tenho... falta o Vx. Para eu calcular o V0, que é esse aqui, gente, o que eu preciso? Das suas componentes, é uma maneira. Vx e Vy. Na verdade, seria o V0. Vx é sempre igual. Para ficar mais preciso, aqui seria o V0y, né? Porque o Vy vai mudar com o tempo. Aqui seria o V0x, mas como ele é sempre igual, eu chamo logo de Vx. Eu preciso do Vx e do V0y. Se eu tiver os dois, eu monto aí um triângulo retângulo.
Pitágoras nele e acho o V0. Então, vamos lá? Vamos lá. Primeiro, vamos achar o Vx, que é mais fácil. Eu já tenho esse gráfico aqui, ó. Eu vou usar V igual a ΔS por ΔT. Tá? Então, aqui seria o Vx, ΔSx. Quem que é o deslocamento na horizontal? Aqui, ó. Vou fazer do A até o B. 20 metros. Qual o tempo correspondente? 4 segundos. Pronto, achei Vx. Isso aqui foi de boa, né? 5 metros por segundo. Vou precisar desse dado no item 08. Esse Vx. Tá, agora o Vy. O Vy, o que eu vou fazer? Qual é a técnica aqui? Um jeito é você estudar a subida. Porque na subida a velocidade final é 0. Na subida eu falo do instante do ponto de lançamento até a altura máxima. Então eu vou colocar aqui que eu vou analisar só a componente vertical, já que eu quero o V0y, e somente a subida. Tá? Então, como eu tenho o tempo, que é 2 segundos, o tempo de subida, tenho o V final, quero o V inicial, e tenho o deslocamento, porque foi de 4 para 16, então foi um deslocamento para cima de 12 metros. Né? Eu não tenho e não quero aceleração, vou usar aquela equação que eu passei para vocês, que é o quê? V mais V0 sobre 2 é igual a ΔS por ΔT. Continuando aqui. Quem que é o V final? 0, que eu estou analisando só a subida. Quem que é o V inicial? É o V0y, que é o que eu quero. Sobre 2 é igual ao ΔS, que foi para cima. Cuidado com os vetores aqui, tá, gente? O deslocamento é mais 12 ou menos 12? Eu estou assumindo aqui que para cima é positivo, tá? Porque eu quero V0y já dando positivo. Então, o deslocamento foi para cima, então é positivo. 12. E o tempo correspondente a essa subida de 12? Foi 2. Simplifica, multiplica por 2 os dois lados e vai ficar V0y é igual a 12 metros por segundo. Só que lembra, eu não quero V0y, eu quero V0, quero a resultante vetorial, né, dessas duas componentes. Então, vou montar um triângulo aqui, ó, V0 aqui. Eu vou colocar o Vx aqui. E o V0y, ele estaria aqui, eu vou deslocar ele para cá, ó, porque como eu estou analisando translação, gente, não é rotação, eu tenho autorização da física para escrever o vetor onde eu quiser, contanto que eu mantenha a direção vertical, sentido para cima e o comprimento. Eu mantive os três, só empurrei, estava aqui e coloquei aqui. Então, aqui é o V0y, e aqui é o Vx, e aqui eu tenho um triângulo retângulo. O que eu faço? Pitágoras. V0 ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a Vx ao quadrado, mais o V0y ao quadrado. V0 ao quadrado é o que eu quero, Vx é 5 ao quadrado, V0y é 12 ao quadrado, vai dar 25 mais 144, V0 ao quadrado dá 169, raiz dos dois lados, ficaria mais ou menos, mas o negativo não faz sentido para mim, não convém nessa questão, então fica com a raiz de 169, que é 13. Voilà. Perfeito? Então, a 01 está correta. Vamos para a 02? Sim. O módulo do campo gravitacional desse planeta é 6. Agora que eu tenho o V0, ficou mais fácil. Quando eu posso pegar mais de uma equação, porque eu estou com dados em excesso, eu costumo sempre experimentar primeiro. De novo, vou analisar a vertical. De novo, vou analisar a subida. Tá? E vou pegar move, né? V igual a V0 mais AT. Essa equação é mais simplesinha. Não tem termo elevado ao quadrado, não tem muitos termos, né? Como eu estou analisando a subida, o V final é 0. Lembrando que aqui é tudo y, né?
Essa aceleração y aqui é a aceleração na vertical, que é a gravidade local. Então, ó, cuidado aqui, só que o v0y eu vou substituir por mais 12. Quando eu estou fazendo isso, quando eu faço isso, implicitamente eu estou dizendo para a equação que vetores para cima têm sinal positivo. Tá? Vetores para cima têm sinal positivo. Portanto, a gravidade que está para baixo vai aparecer com sinal negativo. Quer ver? Ó? Mas eu podia ter analisado a descida, mas até vou ter que olhar isso. Não, nem vou acabar não olhando. Né? Se eu estivesse analisando a descida, o V inicial seria 0 e o V final poderia fazer aqui. Ó. E quanto seria aqui o V final? Exatamente 12, só que para baixo. Porque o que ele passou de tempo, 2 segundos, desacelerando de 12 até 0 na vertical, ele ganha 2 segundos aqui até chegar no B, acelerando de novo e chega em 12. Mas não preciso. Basta pegar a subida. Só que a aceleração vai dar o quê? Negativa, porque se eu coloco V0y com mais, a aceleração está para baixo, vai dar menos. Essa é a regra de operação com vetores. Então, aqui vai vir a gravidade local, chamada de g de x, né, do planeta x, vezes o tempo, que é 2. Vai ficar 2g do planeta x. O 12 joga para lá, menos 12. O g do planeta x vai dar menos 6. Esse menos só quer dizer que é para baixo. Ele pede um módulo, né? O módulo. Ele afirma, pede não, né? Ele afirma algo sobre o módulo. Então, o módulo da gravidade no planeta x é o módulo de menos 6, que é 6 metros por segundo ao quadrado. Correto, 0,2. 0,4. Agora começa. Aqui então, cuidado redobrado. O tempo que a pedra levou para tocar o solo foi menor que 5. Perceba que eu estou imaginando que é o tempo, já que ele falou menor que 5, que é desde o lançamento, que eu acho que ele até ele podia ter falado isso no 0,4, ele não falou, mas no 0,8 ele fala do momento que foi lançada. Então, esse tempo que a pedra levou é do momento em que foi lançada até tocar no solo. Nem foi na 0,8. Daqui até aqui. Daqui até aqui. Tá? Aí, o que você pode fazer? Analisar só a descida e ver o tempo de descer, porque de subida você sabe que é 2. Por que é legal analisar a descida? Porque vai ter um termo da equação que é 0, e eu vou ficar com não vou ficar com uma equação de segundo grau, vou até ficar com a equação de segundo grau, mas só com um termo. Vou ter que fazer Bhaskara e coisa assim. Então, o que eu vou fazer? Que eu acho que é a melhor alternativa, mas daria certo você pegar tudo, usando a regra de vetor dos sinais. Podia pegar só esse pedacinho aqui e acrescentar o 4. Ou, o que eu acho melhor é pegar a descida. Somente a descida daqui até o solo agora. Então, o tempo não vai ser 2 segundos, vai ser 2 e uns quebrados. Né? Vamos lá? Então, para responder a 0,4, eu antes tenho que pegar o tempo daquela descida. Vou analisar só a componente vertical do movimento e somente a descida do movimento. E aí, eu quero o tempo, então não vou usar Torricelli. Eu já tenho a aceleração, que é a gravidade. Eu tenho o ΔS. Quem eu não tenho é o V final, né? Ali embaixo, quando bate no chão. Então, eu vou usar o quê? ΔS. Já que é um move, né? Estou analisando a vertical, então eu tenho um movimento uniformemente variado. Eu posso usar ΔS, V0t, mais A, t quadrado, sobre 2. Tá? Agora, muito cuidado. O ΔS, eu estou olhando a descida. Ele vai descer 16. Aí fica a seu critério. Se você colocar aqui, como ele foi 16 para o 0 é menos 16, significa que você está assumindo que vetor para baixo é negativo. Então, todo vetor para baixo tem que colocar sinal negativo e todo vetor para cima positivo. Para jogar com essa ideia, que eu queria que você, para essa questão pode não fazer diferença, mas para outras tantas, fará diferença, e pode ser a diferença entre você e seu concorrente, eu vou assumir agora, para esse item, que para baixo é positivo. Tá? Para vocês verem que fica a seu critério.
Qualquer vetor para baixo, eu vou colocar com sinal negativo na equação. Automaticamente, qualquer vetor para cima terá que ser negativo. Vamos lá? ΔS, o deslocamento na descida, foi para baixo. De 16, foi 16 para o 0. Ele caiu 16. Mas, como é para baixo, é positivo. Vou colocar aqui 16 positivo. O V0, a grande sacada de pegar a descida é porque esse termo some. Ó, porque o V0, que é lá em cima, né, no vértice da parábola, é 0. Então, esse termo some. Fica 0. A aceleração é a da gravidade, 6. A gravidade está para baixo. Para baixo é mais, então vou colocar mais 6. T² sobre 2. Simplifica, 6 por 2 fica 3. Eu vou ter que T² é igual a 16 sobre 3. Tá? E agora que vem uma continha um pouco mais delicada aí para você fazer. Tira a raiz dos dois lados, valor negativo não convém, então vou ficar com T, raiz de 16 é 4, e raiz de 3, vou ter que substituir um valor aproximado. O que você faz? Já raiz de 3 e raiz de 2 são valores muito comuns de aparecer. Geralmente, raiz de 3 se substitui por 1,7, raiz de 2, quando aparece, quando a questão não dá, se substitui por 1,4. Então, o T vai ser aproximadamente, aqui eu vou fazer um arredondamento, 16 por, 4, né, que era a raiz 16, pela raiz de 3, vou colocar 1,7. Aí, a hora que você dá pause e faz essa continha para treinar, eu vou olhar minha colinha aqui, 4 por 1,7 dá 2,35 aproximadamente. 2,35. Tá? Eu acho que vou até arredondar para 2,3. Não, pode deixar aqui, 2,35. Aproximadamente. Beleza. Então, o tempo total, que é o que ele afirma no 0,4, o tempo que a pedra levou para tocar o solo foi menor que 5, foi 2 segundos de subida, mais aproximadamente 2,35 de descida. Então, o tempo de voo, que a gente costuma chamar, é 2 de subida, mais 2,35, né, aproximadamente, que eu aproximei o raiz de 3. Tempo de voo vai ser aproximadamente 4,35 segundos. Então, dá para falar, como está uma certa distância de 5, dá para falar com certa convicção que sim, é menor que 5 segundos. Portanto, a 0,4 está correta. A 0,8 afirma que do momento em que foi lançada até o instante em que toca o solo, a pedra sofreu um deslocamento menor que 21. Muito cuidado aqui, que deslocamento é esse que ele falou? Ele não falou se é horizontal ou vertical. Então, eu vou supor que é o deslocamento vetorial, o deslocamento resultante, que é o quê? Deslocamento resultante, uma cor que eu não usei ali, aqui. O deslocamento resultante é um vetor que conecta parte do ponto de partida e aponta para o ponto de chegada, ou seja, o deslocamento é essa flechinha aqui. Ó. Esse é o deslocamento da pedra. Aqui, ó, é o desenho flechinha, vetor de deslocamento, que você determina através desse triângulo retângulo aqui. Ó. Um cateto eu sei já que mede 4. O outro cateto eu não sei, porque até aqui é 20, mas ele vai um pouquinho além. Então, eu preciso saber quanto que é essa horizontal toda, que não é no percurso de 4 segundos, mas sim horizontal, né? Mas sim de 4,35. Então, para responder a 0,8, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer o Vx, vou fazer agora analisar a horizontal, primeiro, toda, né? E vou fazer Vx é igual ao deslocamento horizontal, ΔSx, por ΔT. Eu quero o ΔSx, é o Vx que eu já achei, lembra que eu falei que ia precisar? Daquele valor que encontrei ali, ó, 5, vezes o tempo total agora, que é 4,35. E aí você vai encontrar um ΔSx de, pausa e faz continha, 21,75, é isso? Acho que é. 21,75.
5 vezes 35, 10 dá 350, dá 175. Isso mesmo, 21,75 metros. Tá? Lembrando que esse valor é aproximado, já que esse tempo aqui de 4,135 é aproximado. Então, esse valor, ó, que seria o deslocamento horizontal, daqui até aqui, ó, que esse aqui é esse cateto do triângulo retângulo, ele é aproximadamente 21, quanto que eu falei? 75? 75. Gente, eu não preciso nem fazer mais conta, né? Eu não preciso fazer Pitágoras, porque a questão não quer saber exatamente quanto é, só quer saber se é maior ou menor que 21. Agora pensa comigo, se o deslocamento horizontal já deu 21, mais que 21, que é um cateto desse triângulo retângulo, a hipotenusa com certeza será o quê? Maior, não importa quanto maior, será maior. Então é certeza que o deslocamento da pedra, que é esse vetor D, não, sem sombra de dúvida, se essa parte horizontal já é mais, ela será mais ainda. Então, é maior, o deslocamento foi maior do que 21. Inclusive, é maior do que 21,75 aproximadamente, né? Porque é a hipotenusa. Então, essa aqui, 0,8, está fora, porque é maior que 21, e não menor que 21 o deslocamento. Finalmente, a 16 ela é mais tranquila, e agora, finalmente, eu vou usar aquele dado que ele deu logo no início, a massa do corpo. Ele quer energia cinética no ponto B. Na verdade, não quer. Ele afirma que é menor que 170, será? Nesse ponto aqui. Para achar energia cinética, gente, nem é assunto de cinemática, mas só era o último, então deixei. É lá de trabalhar energia. A energia cinética de um corpo é a massa vezes a sua velocidade ao quadrado sobre 2, correto? Então, eu preciso saber qual era a velocidade em B. Mas, olha que legal, não precisa fazer conta nenhuma. No lançamento oblíquo, há uma assimetria aqui da parábola. Portanto, a velocidade, a energia cinética, ela se transforma em energia potencial, uma parte, né, que o Vx continua igual. Essa componente vertical, ela é toda convertida, essa energia cinética, digamos, devido ao V0y, a parte da energia cinética que é devida à componente vertical da velocidade, ela se transforma em energia potencial gravitacional. Só que depois volta a cair, ela recupera. O que eu queria dizer é que se aqui, por exemplo, o V0y era 12, e aí ele foi, durante 2 segundos ele caiu para 6, para 0, né, porque é 6 metros por segundo a cada segundo, aqui durante a queda de 2 segundos ele foi ganhando essa velocidade de volta. Então, em B, eu tenho ainda o Vx igualzinho como sempre, de 5, né, porque não mudou. Né? 5 metros por segundo. E o Vy em B volta a ser igual ao V0y aqui em B, porque o que ele subiu, ele caiu de volta. Então, eu sei que aqui é 12 em módulo. Portanto, a resultante aqui, ó, é igualzinha ao V0, só mudou a direção e o sentido. Era para lá, agora é para cá. Ele tem o mesmo valor, que é 13. A gente já tinha calculado o V0 aqui, ó, 13. Aqui tem o mesmo módulo, só que na diagonal para baixo. Então, eu sei que isso aqui é 13. Pronto, já tenho a velocidade resultante em B. É 13, é igual na hora da saída. Basta ter esse conhecimento de lançamento oblíquo, essa simetria. Então, a energia cinética é a massa que ele deu ali, ó, é 2. Cadê? Vezes a velocidade, que é 13 ao quadrado sobre 2. Simplifica 2 com 2. E eu tenho que a energia cinética é 1,693, 3 ao quadrado. O quê? Joules, já que é tudo no sistema internacional. Olha só, 169. Ele falou que é menor que 170. É, por pouquinho, mas é. Então, a 16 está correta. A soma da 16 mais 4 dá 20, mais 2 dá 22, mais 1, eu tenho aí 23 como gabarito.